Olá, espero te encontrar bem nesse dia. Seguiremos nossos estudos bíblicos refletindo hoje sobre 2 Crônicas, capítulo 13. E eu quero desafiar você a pensar sobre o seguinte tema. O resultado da batalha depende da escolha do general. No versículo 12 de 2 Crônicas 13, diz assim: Não pelejeis contra o Senhor, Deus de vossos pais, porque não sereis bem-sucedidos. Bom, aqui nós temos o contexto. Abias tinha lá o seu exército de 400 mil homens que ia enfrentar Jeroboão, que por sua vez tinha o dobro de guerreiros. Então era uma enorme desvantagem. Aparentemente uma derrota certa para o exército de Judá. E seria, de fato, uma terrível derrota, não fosse a decisão de Abias. Então ele decidiu firmemente confiar em Deus. Ele confiava na fidelidade da aliança do Senhor. Então Abias tinha a certeza de que Deus estava com Judá. Então eles clamaram a Deus. Os sacerdotes tocaram suas trombetas, os homens gritaram e Deus feriu Jeroboão e o imbatível exército. Então os filhos de Israel fugiram de diante de Judá. Foram humilhados os filhos de Israel. Feriu o Senhor a Jeroboão, que morreu. E o que aconteceu com Abias e com Judá? Então Deus os entregara nas suas mãos. Prevaleceram os filhos de Judá, porque confiaram no Senhor, Deus de seus pais. E Abias, porém, se fortificou. Bom, mas antes de a gente continuar aqui com essa reflexão, quero te pedir que se inscreva aqui no nosso canal, ativa o sininho, assim você vai receber as notificações e vai nos ajudar a expandir a palavra de Deus. Então, faça 3 coisas bem rapidinhas. Deixa seu like, comenta, compartilha. Isso vai nos ajudar muito. E vai nos ajudar também se você ler o capítulo 13 todinho de 2 Crônicas, porque nós vamos agora discutir alguns pontos principais aqui dessa narrativa. Então, nós temos, aí o discurso de Abias, que ele vai revelar aí a sua... vai denunciar, a idolatria de Jeroboão, os seus seguidores, Então, ele vai acusar Jeroboão de ter expulsado os sacerdotes do Senhor e escolhido os sacerdotes pagãos para servir em altares de ídolos, o que era a violação direta da lei de Moisés. Então, Abias argumenta que Judá é fiel à aliança de Deus e mantém a adoração ao Senhor em Jerusalém, onde o templo estava localizado e onde os sacerdotes levitas continuavam a cumprir ali seus deveres sacerdotais de acordo, com a palavra. Então, Abias não apenas critica a apostasia de Jeroboão, mas também invoca a história do povo de Israel, lembrando os momentos em que Deus demonstrou fidelidade e proteção a Judá. Então, ele menciona a aliança eterna que Deus fez com a linhagem de Davi, reafirmando, assim, a continuidade dessa promessa, para governar. Abias também revela a sua devoção a Deus e a sua determinação em manter essa adoração pura em Judá. Então, ele enfatiza a importância de seguir os mandamentos de Deus e permanecer fiel à aliança do Senhor, contrastando com a postura e com as práticas ímpias de Jeroboão em Israel. Então, Abias não apenas fala em nome do seu próprio governo, mas também como defensor de uma fé verdadeira. Seu discurso não é apenas uma retórica vazia, mas uma manifestação da sua fé inabalável na providência do Senhor e no compromisso de Judá em seguir os caminhos de Deus. Então, a gente tem aí, a gente vai passar aí pelo campo de batalha, onde a tensão entre os reinos de Judá e Israel ali atinge o ápice, com a emboscada de Jeroboão contra Abias, líder de Judá, e prossegue com a intervenção aí de Deus, que combina aí com a vitória de Judá. Então, Jeroboão, líder do reino de Israel, demonstra aí sua astúcia militar ao planejar uma emboscada contra Abias, o rei de Judá. Então, ele posiciona suas tropas atrás de Judá, cercando o inimigo e deixando ele sem saída aparente. Então, essa estratégia mostra a determinação de Jeroboão em derrotar o adversário e unificar as tribos, sob seu domínio. Então, em meio a essa situação desesperadora, Abias clama a Deus em oração. Então, sua oração é uma expressão da sua confiança em Deus como verdadeiro defensor de Judá. Ele lembra a Deus da sua fidelidade, aliança e adoração pura e, com humildade, pede a ajuda do Senhor diante dessa ameaça. Então, Abias reconhece que a batalha está além das suas capacidades humanas e depende inteiramente de um milagre do Senhor. Então, Deus ouve a oração de Abias e responde com poder.
Um sinal notável da intervenção do Senhor ocorre quando os sacerdotes de Judá tocam as trombetas e clamam a Deus. Nesse momento, Deus envia um terror repentino sobre as tropas de Jeroboão, que entram em pânico e são derrotadas por Judá. Então, a vitória de Judá não é apenas um triunfo militar, é uma demonstração do poder de Deus em resposta à oração fervorosa de Abias. Então, essa intervenção do Senhor reforça, né, essa mensagem central aí da narrativa, que a fé e a obediência a Deus são fundamentais para o sucesso de Judá e a continuidade da linhagem de Davi. Então, a batalha aí vai culminar com a destruição das forças de Jeroboão e Judá sai vitoriosa. Abias e seu exército vai capturar ali várias cidades do território de Israel e finalmente Jeroboão não tem escolha, a não ser se retirar e reconhecer a derrota. Então, essa vitória não é apenas um triunfo militar, mas também a confirmação da promessa de Deus de proteger a linhagem de Davi, né, e preservar a adoração verdadeira em Judá. Quando a gente pega 2 Crônicas 13 e vem trazer para os nossos dias, o que a gente pode pensar, né? Primeiro, nós somos transportados aí para um momento de profundo conflito entre dois reinos. Então, Judá, representado pelo rei Abias, e Israel, governado por Jeroboão, né, nós temos aí tensões muito altas, né, e uma batalha iminente estava ali para acontecer. No entanto, o verdadeiro cerne aí dessa narrativa não é apenas o conflito terreno, mas sim a luta espiritual que se desenrola diante de nós, né? Então, primeiramente, nós observamos o quê? A devoção de Abias a Deus. Então, ele representa a linhagem de Davi e sua fidelidade, a aliança, né, e a adoração pura são evidentes em seu discurso, né, e na sua oração fervorosa. Então, essa devoção nos lembra de Jesus, que veio ao mundo como o verdadeiro descendente de Davi, o Messias prometido. Então, assim como Abias, Jesus era um rei fiel, cujo compromisso com a vontade do Pai era inabalável. Nós temos também aqui essa batalha que se desenrola ali, nos lembra da luta espiritual que enfrentamos todos os dias. Então, as forças espirituais do mal estão sempre à espreita, procurando aí nos emboscar, assim como Jeroboão emboscou Abias. Mas a grande lição aqui é que quando confiamos em Deus e clamamos por Ele, como Abias fez, podemos enfrentar qualquer emboscada espiritual. Então, a nossa batalha depende de quem é o nosso general. E Jesus Cristo é o nosso general. Então, nosso Senhor Jesus Cristo é nossa esperança e refúgio nas batalhas espirituais. Ele venceu o pecado, a morte e o diabo na cruz. Sua vitória é a nossa vitória. A oração de Abias é a resposta de Deus, né? E demonstra ali o poder da intercessão e a importância de confiar em Deus no meio das dificuldades. Então, podemos nos aproximar do trono da graça com confiança, sabendo que temos um sumo sacerdote, Jesus Cristo, que intercede por nós junto ao Pai. Ele é aquele que nunca nos deixa e nem desampara, mesmo quando enfrentamos emboscadas espirituais aparentemente insuperáveis. Então, a vitória de Judá é um lembrete de que em Cristo somos mais que vencedores. Quando confiamos no Senhor, não existe força das trevas que possa prevalecer sobre nós. Em Jesus, temos a garantia da vitória sobre o pecado e o mal. Como Paulo disse em Romanos 8,37, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, quando a gente pensar em 2 Crônicas 13, deixemos lembrar de que nossa fé em Jesus Cristo nos capacita a enfrentar todas as emboscadas espirituais que o inimigo vai colocar em nosso caminho. Então, ele é a nossa esperança, nossa força e nossa vitória. E possamos seguir aí o exemplo de Abias, confiando no Senhor em todas as circunstâncias, sabendo que em Cristo somos sim mais do que vencedores. E nós devemos então partir para um desafio de oração. Então, pegue aí 2 Crônicas 13 e vamos orar por 3 pontos. Ore pela preservação de uma fé pura. Abias, o rei de Judá, enfrentou uma situação em que a adoração verdadeira a Deus estava ameaçada ali pela idolatria que era introduzida por Jeroboão em Israel.
Hoje também vivemos em um mundo cheio de influências que podem minar a nossa fé e nos desviar da verdade. Então podemos orar para que Deus nos ajude a preservar e fortalecer a nossa fé, mantendo-nos firmes em sua palavra e afastando-nos das influências contrárias à verdade cristã. Ore também pela intervenção do Senhor em nossos conflitos. Então, a batalha entre Judá e Israel destaca a importância da oração em momentos de conflito e dificuldade. Da mesma forma, em nossas vidas, enfrentamos conflitos, desafios, situações adversas. Podemos orar para que Deus intervenha em nossos conflitos e nos guie, dando-nos força, sabedoria e discernimento para superá-los de acordo com a sua vontade. Ore pela unidade e obediência ao Senhor. Então, o conflito entre Judá e Israel também reflete a divisão e a desunião que podem surgir em nossas vidas e em nossas comunidades. Então, podemos orar para que Deus nos ajude a buscar a unidade em Cristo e a obedecer os seus mandamentos.